Olá, meus irmãos, tudo bom? Aqui é Glauber Lins e vamos agora para o nosso terceiro estudo sobre esse assunto conflito entre mentes. No nosso primeiro estudo, nós vimos o que Deus fala sobre as nossas mentes, tanto na Bíblia quanto na Espírito de Profecia. Podemos ler vários textos onde vimos que a Bíblia nos mostra que existem duas mentes, a do nosso Criador e a nossa mente. A vontade de Deus era que a mente dele estivesse em nós. Porém, com a queda de Adão, com o ceder de Eva, hoje a nossa mente ela está vazia da mente de Deus e sendo controlada pela serpente, por Satanás. Cristo veio ao mundo para poder pisar nessa cabeça da serpente que acalenta o nosso eu e nos leva à destruição. E assim restaurar a nossa imagem e semelhança com o nosso Pai Criador. Já no nosso segundo estudo, podemos ver um pouco sobre a frenologia. Irmãos, antes de tudo, eu peço que você dê um pause nesse vídeo, ore, peça a Deus para que Ele te guie. Não ouça o homem, mas ouça ao nosso Criador. E sem mais delongas, vamos começar o estudo. No vídeo passado, nós pudemos ver que em 313, Satanás ele conseguiu fazer a união da igreja cristã com o Estado romano. Assim, colocando os ditames do Estado dentro da igreja e criando um Estado regido pela igreja. Sabemos que ele distorceu toda a doutrina cristã e criou um império ditador, um império opressor que dominou esse mundo por 1260 anos. Vimos também que lá pelo meado do ano de 1600 se levantou um filósofo chamado René Descartes, que trouxe uma teoria que diz que certas ideias já nascem com o homem já nasce com certas certezas. Uma delas era a certeza de Deus. E logo depois veio um outro filósofo chamado John Locke, ali pelos meados de 1700, quebrando toda essa visão e dizendo que não, o ser humano não nasce com ideias inatas e que o ser humano ele nasce como uma folha em branco e é o meio, a sociedade, o local onde ele está vivendo que vai dizer quem é esse ser humano no futuro. Foi com esse pensamento que se desenvolveu o iluminismo ali pelo século 17 e 18. Esse movimento ele foi fundado para poder ir de embate com a ideia de Deus e de embate com a Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, foi um movimento que não quis somente destruir o sistema papal, mas sim toda a ideia de Deus, toda a ideia de divindade, tudo de cunho religioso, tudo de cunho espiritual. O iluminismo se levantou para poder destruir. O iluminismo também foi o pai da Revolução Francesa. Ali, com a revolta dos franceses com a burguesia, esta que foi imposta pela Igreja Católica como indicados por Deus para poderem serem reis, tendo assim desenvolvido uma das mais importantes revoluções da nossa história. E foi aí que nós paramos e iniciaremos agora uma viagem pela história da frenologia. A frenologia nasceu na década de 1990, como nós vimos por Gall, e a ideia inicial dele foi de que o cérebro era o órgão principal da mente. E com esse norte, ele começou a dividir o cérebro em áreas específicas, cada uma responsável por uma função mental ou traços de personalidade. E ele acreditava que o desenvolvimento dessas áreas poderiam ser observadas pelo formato do crânio. E nós vamos ver isso um pouco mais lá à frente. Já no século XIX, a frenologia começou a se popularizar. Este homem aqui, chamado Johann Spuzen, ele trouxe a frenologia tanto para a Inglaterra quanto para os Estados Unidos. E essa popularização foi por conta de que eles estavam usando a frenologia como uma ferramenta para entender a personalidade e o comportamento de cada ser humano. Foi ali na década de 1830 e 1844 que a frenologia teve o seu grande estouro, o seu grande auge. E a expansão dela fez com que se tornasse uma moda cultural. Todos naquela época queriam ser consultados por um frenólogo para poder se conhecer melhor. Eles queriam ver quais eram as suas aptidões, quais eram as suas tendências sentimentais, como eles deveriam agir em determinadas situações ou decisões. Tudo isso eles faziam através de consulta com os frenólogos. Aqui ao lado tem um mapa
frenológico do crânio. E como é que funcionava? Cada área aqui, esse Gall mapeou e disse que era responsável por certas áreas de nosso temperamento, de nossa personalidade e de nosso caráter. Então ele entendia que, por acaso, se essa área 17 aqui, ela fosse mais volumosa, era porque a pessoa tinha uma tendência a ser mais romântica. Se ela fosse para baixo, como um declínio, era porque essa pessoa era apática quanto à questão sentimental. Se a pessoa aqui nessa área 4 tivesse uma protuberância nessa área 4, era porque essa pessoa poderia ser tendenciosa a ser um psicopata. Se não tivesse, era uma pessoa calma. Se a área 13 aqui, que era do lóbulo frontal, fosse alta, era porque essa pessoa era inteligente, muito intelectual. Já se fosse baixa, era uma pessoa que tendia à ignorância e ao retardamento mental. E assim, eles iam determinando o que cada pessoa era ou não era através somente desse mapa mental. E a gente vê aplicações práticas que houve naquele tempo. Na educação, essa frenologia ela era usada para identificar talentos e aptidões em crianças. Os pais levavam seus filhos aos frenólogos para ver em qual área a família deveria investir para o futuro dessa criança. Já na medicina, a frenologia era usada para diagnosticar certas doenças mentais. E na criminologia, era usado para analisar criminosos e prever comportamentos violentos. Nesse período, foi fabricado muitos bustos frenológicos e muitos mapas frenológicos como esse que nós estamos vendo aqui, tanto de cerâmica, que detalhava as áreas do crânio para que as pessoas pudessem até se autoexaminar. Então foi algo assim bastante inovador para a sociedade em massa, porque todos tinham acesso, mas vocês vão ver que existe muito mais por trás dessa prática. Nós vamos ver também que ali no período de 1850 começou a crítica e o declínio da frenologia. Foi nesse mesmo período que o espírito de profecia nos exortou quanto a essa prática. Isso nos fala bastante, porque foi no momento que a frenologia estava caindo em desuso que Deus, através de sua serva, nos deixou registrado que a frenologia seria ainda usada nos últimos dias do tempo de graça. Então, aqui deixa claro que a frenologia não morreu, ela é usada ainda nos dias de hoje, porém com a outra roupagem, porém com outros nomes, porque naquele tempo a frenologia ela deixou de ser utilizada. E por quê? Porque a frenologia ela não tinha evidências observáveis, não tinham evidências do meio. E nós vimos lá com John Locke no estudo passado que o empirismo é a ideia de que o ser humano ele não nasce com certos traços inatos. O empirismo diz que o ser humano nasce como uma tábula rasa e ele será o que é através do meio. Então, o que a frenologia falava? Ela falava que se você tivesse, vamos supor, uma área do cérebro alterada, você poderia ser um ladrão. Já o empirismo dizia que não, que a pessoa não nascia para ser ladrão, mas o meio aonde ele vivia faria dele um ladrão. Então, por falta de conversa entre as ideias frenológicas e o empirismo, a frenologia começou a entrar em declínio. Porém, nós vamos ver que ela não morreu. Pierre Flourens foi um homem que se levantou contra as ideias de Gall e, por conta disso, a frenologia começou a ser classificada somente como uma pseudociência e deixou de ser uma ciência respeitada pela sociedade. Mas ela continuou influenciando tanto na psicologia como na criminologia. Ela ainda continuou com uma certa influência. Vamos agora ver um caso que aconteceu ali no período ao qual Guilherme Miller era vivo e ele foi examinado por um frenólogo. E esse caso é muito interessante para a gente entender mais ou menos como funcionava isso naquela época. Vamos escutar o áudio. De 6 a 9 de março de 1842, o Sr. Miller apresentou suas palestras em Medford, Massachusetts. Em sua estadia ali, um amigo levou a um frenologista conhecido seu, em Boston, que não sabia a quem pertencia a cabeça que iria examinar. O frenologista começou dizendo que a pessoa que estava sendo examinada tinha uma cabeça grande, bem desenvolvida e bem equilibrada. Ao examinar as áreas do crânio responsáveis pela moral e pelo intelecto, ele disse ao amigo do Sr. Miller: "Deixe-me dizer uma verdade.
Para o Sr. Miller, não seria fácil fazer deste homem aqui um converso à sua tola teoria, visto que ele é um homem dotado de muito bom senso. Assim, ele foi adiante, fazendo comparações entre a cabeça que estava examinando e a do Sr. Miller, do jeito que ele imaginava que ela seria. Como eu gostaria de examinar a cabeça do Sr. Miller, Disse ele. eu daria uma bela espremida nela. O frenologista, sabendo que o cavalheiro era amigo particular do Sr. Miller, não se furtou em sair da linha e fazer comentários sobre ele. Colocando a mão sobre a área que responde por dotes fenomenais, ele disse: Aí está. Sou capaz de apostar que o velho Miller tem nesta parte de seu cérebro um galo do tamanho do meu punho. e cerrou o punho para ilustrar seu comentário. Os presentes riram da perfeição da piada, e ele animadamente se juntou a eles, supondo que estavam rindo de seu gracejo com respeito a Miller. Ele declarou, em relação à cabeça do homem que estava sendo examinado, o oposto, em cada aspecto, de como ele achava que devia ser a do Sr. Miller. Ao terminar, ele preencheu sua planilha e, educadamente, perguntou ao Sr. Miller qual era o nome dele. O Sr. Miller disse que era desnecessário colocar seu nome na planilha, mas o frenologista insistiu. Muito bem. Disse o Sr. Miller. Pode me chamar de Miller, se quiser. Miller, Disse ele. qual é o seu primeiro nome? Chamam-me de Guilherme Miller. O quê? O senhor é o homem que está apresentando palestra sobre as profecias. Sim, senhor. Ele mesmo. Com isso, o frenologista deixou-se cair em sua cadeira, visivelmente atônito e consternado, e não pronunciou uma palavra sequer enquanto o grupo não foi embora. Seus sentimentos podem ser mais facilmente imaginados do que descritos. Esse relato se encontra no livro Minha História de Tiago White, na página 60. Então vocês podem ver aí, irmão, quanto era comum a prática da frenologia naqueles tempos. Esse relato foi dito por Tiago White para endossar a intelectualidade do Sr. Miller. Era algo extremamente comum. Todas as pessoas tinham acesso à frenologia e todas as pessoas tinham interesse de fazer um mapeamento do seu cérebro para poder se entender melhor e por questões também de curiosidade. Vamos ver então o legado que a frenologia deixou para nós e que nós conseguimos ainda observar nos dias de hoje. A neurociência moderna, ela é totalmente influenciada pela frenologia. A ideia de que diferentes partes do cérebro são responsáveis por funções específicas, localização cerebral, foi um precursor importante para a neurociência moderna. Hoje, sabemos que áreas como o córtex pré-frontal estão ligadas às funções executivas, enquanto o hipocampo está associado à memória. No entanto, a neurociência moderna é baseada em evidências robustas, como imagens cerebrais e estudos clínicos, ao contrário da frenologia. Então veja que o que Gal trouxe não foi por completo jogado no lixo. Hoje, se você for a qualquer profissional que lida com a mente, tanto do campo da medicina quanto da psicologia e da psicanálise, todos eles ainda respeitam a raiz frenológica. Porém, hoje, endossada através de pesquisas, estudos, imagens do cérebro, tem até vídeos na internet de cirurgias cerebrais, onde eles fazem certos toques na massa cefálica do ser humano, e isso faz com que certas partes do corpo reajam. Outro ponto também que tem a influência da frenologia nos dias de hoje é a psicologia e o comportamento, ou a psicologia comportamental. A frenologia influenciou o estudo da personalidade e do comportamento humano. Embora suas técnicas fossem falhas, as técnicas da frenologia, a ideia de que traços de personalidade podem ser mapeados de alguma forma persiste em teorias psicológicas modernas, como o Big Five, os 5 grandes fatores da personalidade. Então, esses grupos hoje de personalidades que a gente vê na psicologia, como o colérico, o fleumático e os outros, eles vêm nos conceitos de Gal e da frenologia. Pois a frenologia lá atrás ela já tinha como intuito separar grupos por padrões comportamentais. Outra área muito interessante que tem também a influência da frenologia nos dias de hoje é o horóscopo. Embora sejam práticas distintas e também o horóscopo, ele não teve sua raiz na frenologia em si, mas nós sabemos que o horóscopo vem do paganismo, das religiões antigas, ao qual Satanás levantou no mundo. A frenologia, o estudo da frenologia fez com que se popularizasse a questão do horóscopo. Ambos são exemplos de pseudociências
que buscam explicar ou prever aspectos da personalidade e do comportamento humano. Então, assim como o frenólogo vinha, analisava a cabeça da pessoa e falava: olha, você é uma pessoa que tende a ser romântica, gosta de ser controlado nas finanças, tem um intelecto grande, mas não gosta que pessoas tirem a sua paciência. Essas coisas que faziam na frenologia, hoje a gente encontra também no horóscopo. Quem é de Áries é de uma forma, quem é de Touros é de outra forma, quem é de Libras é de outra forma. Então a gente vê esse paralelismo muito forte entre a frenologia e o paganismo. E a gente vai ver lá na frente também outras similaridades. Ambas pseudociências criam sistemas de classificação que associam características físicas ou cósmicas a traços de personalidade. Enquanto a frenologia era através do mapeamento do cérebro, o horóscopo fazia isso através da sua data de nascimento, da posição que a Terra estava, a Lua estava e todos os astros do universo estavam quando você nasceu. Mas vamos nos adentrar um pouquinho mais nessa questão e vamos ver como o horóscopo hoje ele influencia a nossa vida, principalmente a nossa vida cristã. O horóscopo ele nos ensina o seguinte, de que o universo tem que me aceitar assim como eu sou, pois eu sou o que sou por conta do destino. Então, se eu tenho certos traços de personalidades, o horóscopo me diz que isso não é porque eu desenvolvi no decorrer de minha vida, mas é porque em tal data eu nasci e o cosmos estava alinhado de tal forma. Então, se eu sou uma pessoa que estoura fácil, tem uma paciência curta, que costumo gritar ou sou extremamente agressivo, isso é por conta da data que eu nasci e por conta do meu signo. Então agora o mundo ele tem que me aceitar dessa forma e eu tenho que me aceitar dessa forma. Agora vamos nos adentrar um pouco mais a fundo sobre essa questão, estudando o chamado Gary Thomas. Gary Thomas ele é um autor cristão contemporâneo dos nossos dias e ele é muito conhecido por conta de seus livros sobre espiritualidade cristã, casamento e formação espiritual. E essa questão de formação espiritual, meus irmãos, ela é uma questão que quando a gente estuda a raiz, a gente fica extremamente impressionado o quão Satanás usa esse ponto para poder trazer o espiritualismo para dentro do cristianismo. Mas vamos para a frente. Nós vamos ver também que a abordagem de Gary Thomas e os ensinamentos espirituais de Santo Inácio de Loyola, que embora são provenientes de tradições diferentes, possuem interseções surpreendentemente em sua visão de espiritualidade como algo encarnado, experiencial e voltar à transformação interior, e ainda que por caminhos diferentes. Então veja que essa ideia de formação espiritual e as ideias da abordagem de Gary Thomas são iguais às abordagens desse Santo Inácio de Loyola. Muitos que conhecem já a raiz de Inácio de Loyola fica até espantado quando lê isso. Mas quem não conhece ele, eu trouxe aqui um resumo. Inácio de Loyola ele foi um contra-reformista. Ele foi um dos homens que se levantou dentro da Igreja Católica contra a reforma protestante. Quando ali Deus levantou Martim Lutero e todos os outros reformadores, o líder católico ao qual Satanás ergueu para ir de encontro ao protestantismo foi Inácio de Loyola. E aqui a gente lê, que a ligação entre Inácio de Loyola e a contra-reforma é direta, profunda e estratégica. Inácio foi não apenas um protagonista, mas também um dos arquitetos espirituais e educacionais da resposta católica à reforma protestante. Ele não combateu Lutero com polêmicas teológicas diretas, mas ofereceu uma resposta espiritual e pedagógica alternativa, fundamentada na disciplina, na conversão interior e na fidelidade à igreja. Inácio de Loyola tem uma frase que ela é bem forte, que ele diz assim: vamos às crianças, porque se você me der uma criança em sua infância e eu ficar com ela até os 12 anos, essa criança nunca deixará de ser católica. Por quê? Porque ele vai à raiz, como nós vimos lá, a ideia iluminista da tábula rasa. Então, Inácio de Loyola ele já bebe desse ensinamento que nós sabemos que foi Satanás que colocou neste mundo. E ele usa isso dentro da espiritualidade.
Ele usou isso usando a Bíblia, meus irmãos. E isso a gente tem que estar bem atento, porque a influência de Inácio de Loyola está em todo o cristianismo. E nós podemos ver principalmente com esse Gary Thomas. E essa formação espiritual traz algo chamado tipos de cristão. Ou seja, ele classificou a personalidade dos cristãos. E nós vamos ver, irmão, que isso já entrou até em nossas fileiras. E isso é extremamente triste. Nós vamos ver nesse vídeo aqui desse pastor. Ele é um pastor extremamente influente na igreja adventista do sétimo dia. E ele traz essa ideia de Gary Thomas, né? Ele até fala sobre o escritor. E ele descreve aqui, neste vídeo, as personalidades dos adventistas. E ele diz lá que é o entusiasta, o intelectual, o ativista, o cuidador, o pensativo, o tradicionalista, o minimalista, o sensitivo e o naturalista. Esse vídeo, a primeira vez que eu vi foi com a minha família. Eles me apresentaram esse vídeo achando algo engraçado, vendo isso como algo totalmente normal. Mas quando eu vi pela primeira vez, isso já me espantou. Eu não tinha conhecimento desse estudo ainda, mas tinha me espantado porque eu falei, gente, não sou eu que tenho que mudar o meu eu e me adequar à vontade de Cristo. A Bíblia não me pede para poder ser igual a Cristo. Porém, quando a gente ver esse vídeo, a gente vai ver que é totalmente diferente. Ele vai nos dizer que cada cristão adora de uma forma, tem a sua própria religião e que todos os caminhos levam a Cristo. E nós sabemos que não é. Só existe um caminho, o caminho é Cristo. E o caminho é Jesus, né? Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse ensino, ele ensina algo totalmente diferente. Que agora a religião e Deus, ele tem que se moldar a mim. Vou colocar o link desse vídeo na descrição para que vocês possam assistir. Se possível, pause o vídeo agora. Vá lá, assista para que vocês consigam entender o restante do estudo. Porque é interessante vocês pegarem o caminho que nós vamos seguir, tendo de uma forma prática uma ideia do que é essa diluição da personalidade cristã e de seus comportamentos. Outro ponto que a frenologia deixou o seu legado foi o neuromarketing. A gente pode ler aqui, né? O neuromarketing usa técnicas modernas de imageamento cerebral para entender como os consumidores respondem a estímulos publicitários. Embora seja baseado em ciência sólida, há preocupações éticas sobre o uso dessa técnica para manipular comportamentos. Veja que a frenologia, que hoje está dentro do neuromarketing também, traços dela, né, a influência dela. Eu conhecendo uma pessoa e sabendo para qual tendência de caráter, de personalidade ela vai, eu posso moldar um projeto de venda especializado àquela pessoa. A probabilidade daquela pessoa gostar do meu produto é muito maior do que se eu for fazer algo direcionado a alguém que tem uma personalidade totalmente diferente. Continuando, a ideia de que o comportamento pode ser influenciado por estímulos específicos em áreas do cérebro é usada como estratégia de marketing. E aqui a gente tem uma comparação que diz assim como a frenologia buscava mapear a mente para prever comportamentos, o neuromarketing busca entender o cérebro para influenciar decisões de compra. Então, veja bem, meus irmãos, até onde vai a frenologia. E a frenologia também, apesar de ser uma pseudociência, introduziu ideias que ainda ressoam na autoajuda moderna. Esse é o grande ponto ao qual agora nós vamos nos adentrar, especialmente no que diz respeito à leitura de personalidade e à crença no autoconhecimento como ferramenta de transformação. Nós vamos agora adentrar no ponto mais profundo das artimanhas de Satanás para os nossos dias, usando a frenologia, que é a autoajuda. Vamos agora adentrar nesse assunto de forma mais delicada. Então vamos ver aqui a frenologia com vestes de autoajuda. Ela começa na ideia de leitura de personalidades. Práticas como a análise de tipos de personalidade, por exemplo,
MBT. Ou a numerologia, que acredita que a data de nascimento revela traços de personalidade, seguem uma lógica semelhante, sugerindo que é possível categorizar e entender as pessoas com base em padrões específicos. Então, a autoajuda, ela tem essa questão de fazer essa análise de tipo de personalidades. E a gente vai ver exemplos em livros e cursos que prometem ajudar as pessoas a descobrir o seu tipo. A autoajuda, ela faz isso. Você não precisa ir mais a um profissional, mas através de um livro ou através de vídeos, a sociedade, ela começa a te moldar, ela começa a te ensinar a você descobrir o seu tipo. Você tem que descobrir o seu eu, a sua forma de pensar, como você deseja o mundo, suas vontades e o seu eu em si. Outro ponto é o autoconhecimento e transformação. A crença de que o autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança pessoal é central na autoajuda. Livros e programas frequentemente enfatizam a importância de entender a si mesmo para alcançar o sucesso ou a felicidade. Então, o tema central da autoajuda é: conheça a si mesmo, se ajude, né? Por isso que vem autoajuda. E a autoajuda traz o quê? O autoconhecimento. E isso, para um cristão, é algo que é muito venenoso. E nós vamos ver mais à frente o porquê. Exemplo, né? Trouxe aqui também um exemplo. O conceito de descobrir seu propósito ou entender suas forças e fraquezas é comum em obras de autoajuda. Então, ele sempre vai trazer esse viés, né? Que você deve estar se descobrindo, descobrir o que você quer de sua vida, qual o propósito que você tem e também começar a identificar suas forças e as suas fraquezas. Mas perceba que tudo aqui vem voltado a quem? Ao seu próprio eu, à própria pessoa. A autoajuda em si, mas vamos para frente. O foco do potencial individual é outra coisa que a autoajuda trabalha, né? Potencial individual. A ideia de que todos têm um potencial único a ser desenvolvido é um tema recorrente. A autoajuda frequentemente promove a ideia de que é possível desbloquear esse potencial por meio de técnicas específicas. E nós temos como exemplo livros como O Poder do Agora, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Felizes, e eles sempre prometem isso, né? Se você descobrir o seu potencial, você agora consegue o grande tesouro da sua vida, a grande felicidade, solução para aquela situação ruim que você está passando, ou por essa vida que você não aguenta mais. Perceba como é moldado agora a vida do indivíduo. O indivíduo, ele não precisa mais de nada. Ele não precisa mais de um Deus. Ele agora precisa somente se conhecer, aceitar os seus pontos fortes e as suas fraquezas, encontrar o seu potencial único e, através desse potencial, você aí sim consegue a tão sonhada felicidade, a tão sonhada paz. Não é mais Deus que te fornece isso, mas o seu próprio eu, através do seu próprio esforço. E nós podemos ver isso, meu irmão, quando a gente entende o niilismo. Vamos ver o que foi o niilismo. O niilismo foi uma corrente filosófica que questionou a existência de significados, valores e verdades absolutas. Surgiu ali pelo século XIX. Logo depois ali houve a Revolução Francesa. O iluminismo começou a tomar conta não somente da Europa, mas agora do mundo. O ceticismo se tornou quase uma lei, se levantou de forma extremamente antagônica contra o cristianismo. E um homem chamado Friedrich Nietzsche, ele alertou para essas consequências da morte de Deus, do ceticismo selvagem. Porque quando eu tiro Deus da equação, como lá na França foi feito, logo depois da Revolução Francesa, a França decidiu tirar Deus da sua Constituição, colocar a razão e o homem como centro de tudo, tirou a semana de 7 dias, colocou de 10 dias, e a França se tornou uma barbárie. Se vocês pesquisarem, ver quais as consequências da morte de Deus na França, vocês vão ver o problema que é o ser humano buscar caminhar sem o Altíssimo. Hoje, por mais que a humanidade esteja ainda falando de Deus, 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 nós sabemos que não é mais a Ele que eles buscam, mas a ciência, e por isso nós estamos vendo a civilização cada dia mais decadente. O niilismo, ele pode se manifestar de duas formas. Tanto da forma pessimista,
que me leva a um desespero, uma apatia, uma depressão, porque não existe Deus, eu não tenho sentido para a vida, não sei o que vou fazer, fico vivendo aquela vida sem nenhum objetivo, sem nenhum significado, sem nenhum valor, sem nenhuma verdade. A única verdade se torna de que eu estou vivo. Estou vivo, penso, logo existo. E isso faz com que a pessoa se torne uma pessoa extremamente apática. Porém, pode também se manifestar na forma ativa. E essa manifestação ativa, ela dá ao ser humano a oportunidade para ele criar os seus próprios valores. E hoje, o niilismo influencia áreas como a filosofia, a literatura, a cultura pop e até a forma de como lidamos com crises existenciais na modernidade. Então veja que a sociedade, cada dia que passa, está excluindo Deus. Nós vimos, por conta do iluminismo, essa batalha. Essa batalha começou a trazer um efeito colateral. E esse Friedrich Nietzsche, ele identificou as consequências desse ceticismo que estava ganhando força e trouxe essa filosofia do niilismo. Essa forma de pensar, ela é extremamente venenosa, né? Porque esse niilismo ele acaba negando tudo, tanto significados, quanto os valores na moralidade, quanto verdades absolutas como Deus. O niilismo ele nega Deus. E quando viu que isso estava acontecendo e que pessoas estavam começando a tender ao pessimismo, nós vamos ver uma forma surgindo de pensar que foi de encarar o mundo de forma ativa. Se eu não tenho Deus, se eu não tenho nada com que me preocupar, eu posso criar uma vida agora minha, independente de qualquer coisa, criar os meus próprios valores. E isso é a raiz de muitos movimentos que existem hoje. E uma das situações que cresceu com isso foi a questão da autoajuda. O niilismo e as técnicas de autoajuda podem parecer opostos à primeira vista, né? Porque o niilismo é uma filosofia, que nós já vimos, e a autoajuda é tipo uma ciência. Então, aparenta ser opostos, mas, na verdade, estão profundamente conectados, especialmente no contexto moderno. O niilismo questiona a existência de um significado absoluto para a vida, enquanto a autoajuda busca oferecer ferramentas para que cada indivíduo encontre o propósito e bem-estar. Ou seja, aquela manifestação ativa, né? A reação da morte de Deus. Ou seja, agora eu estou livre e eu mesmo busco o sentido da minha vida. Então, o niilismo ele foi o ponto de partida para a autoajuda. O niilismo surge quando as crenças tradicionais perdem força, tanto religião, moral e ideologias, deixando um vazio existencial na sociedade. Este vazio pode levar ao desespero e apatia ou abrir espaço para a criação de um novo sentido individual. Então, a autoajuda ela veio como resposta ao niilismo. Muitas técnicas de autoajuda ensinam que o significado da vida é construído pelo próprio indivíduo. Perceba, Deus é zero. Eu, como indivíduo, eu posso ter Deus na minha vida, como eu posso não ter. E outra, quando eu tenho Deus, eu tenho o Deus que eu quero ter. Então eu começo a moldar a Deus. E por conta disso, acaba cada um sendo o que é dentro da igreja, sem uma adequação ao assim diz o Senhor, porque na verdade o centro sou eu. É de forma intrínseca, é isso que nós estamos vendo. Né? Métodos como PNL, que é a programação neurolinguística, Mindfulness e Coaching, ajudam a pessoa a reestruturar suas crenças. Olha só como isso aqui é importante. Então, existem técnicas dentro da autoajuda que te ajudam a reestruturar suas crenças. Se as suas crenças é o que te oprime, o que te deixa triste, o que te deixa depressivo, porque não sei, quem sabe você está ali sabendo que está em pecado e aquilo ali corrói o seu ser, o Espírito Santo está ali te exortando a voltar a ir pelo caminho da justiça. A autoajuda diz, calma que eu tenho um outro caminho. Você pode criar o seu próprio mundo. Não precisa ser por essas regras. Esqueça suas crenças. Olha como isso é perigoso, né? Faz a pessoa agora assumir controle sobre sua narrativa pessoal. Ela é o seu próprio Deus. A filosofia do estoicismo, muito presente na autoajuda, ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nossa reação a ele. Um antídoto contra o niilismo
passivo. E agora nós vamos ver algumas técnicas e abordagem da autoajuda. As técnicas de autoajuda são diversas e abrangem diferentes aspectos do desenvolvimento pessoal. Vamos agora mostrar as principais abordagens. A primeira é a reprogramação mental e crenças. Existem técnicas da autoajuda que te fazem mudar a sua forma de pensar. Se a sua forma de pensar te oprime por conta de crenças antigas, não se preocupe. Nós vamos mudar isso agora. E isso aí eles fazem, com repetição de frases ou mantras motivacionais para reprogramar a mente. Então, olhe, sempre diga em sua mente que você é vencedor, que você vai conseguir passar por isso, que o mundo é nada para você. Todas as manhãs repita isso na frente do espelho. Todas as horas que você se sentir fraco, faça isso. É uma reprogramação mental e de crenças. Visualização criativa, que é imaginar cenários desejados como se já tivessem acontecido. Contemplação, essa é uma técnica, inclusive, abordada por Inácio de Loyola. Tem a técnica do espelho, que é olhar para si mesmo e repetir afirmações para aumentar a autoestima, ou seja, crescer o próprio eu. E tem o journaling, escritas terapêuticas, escrever pensamentos e metas para organizar emoções. Aqui eu achei interessante essa questão de escrever pensamento. Nossos pensamentos, nós vimos no estudo sobre os anjos que nós temos no canal, que só quem tem acesso é Deus. Vimos também até no primeiro estudo dessa série. Deus, ele é onisciente e somente ele tem acesso ao nosso pensamento. Nem os anjos têm acesso ao nosso pensamento. Porém, se eu expresso os meus pensamentos, o que eu estou pensando, o que eu quero, com certeza os anjos vão estar olhando ali, principalmente os anjos maus. Muitas vezes você fazendo essas técnicas, você escreve ali que você está pedindo a Deus, achando que é Deus que está dando, e você pede: Senhor, eu estou precisando abandonar minha esposa porque eu quero casar com fulana. Me dê essa bênção, Senhor. Se isso acontecer de forma tranquila, eu sei que foi porque é o Senhor que está me dando. Vai lá, escreve ou fala, profere isso. Os anjos de Deus estão lendo e observando, e os anjos do mal também. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus preza a separação? Pelo contrário, a Bíblia declara, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas o ser humano, porque ele quer separar, porque ele não quer entregar o casamento e a vida a Cristo em total entrega, ele muitas das vezes expressa essa insatisfação, coloca Deus ali na intermediação. Deus não vai fazer isso por ele, mas Satanás vai e faz. E tudo agora vai ser regido por Satanás em sua vida. Ele vai terminar esse casamento. Ele vai te dar essa mulher que você está desejando. E essa mulher, com certeza, sabendo que você é casado e você se unindo com ela, com certeza a mulher já não está no caminho certo. Esse exemplo que nós estamos dando, o personagem também está todo no caminho errado. E qual é o resultado disso? Um casamento sendo regido pelas forças das trevas e não por Deus. Porém, a pessoa está achando que é Deus que está regendo. Olha que coisa interessante. Temos também a gestão emocional, mindfulness, que é a questão da meditação e atenção plena e exercícios de respiração. Nos estudos à frente nós vamos entender como isso daqui é perigoso. Porém, nós vamos ver isso lá no mesmerismo. Vamos ter também o desenvolvimento de habilidades e mentalidade de sucesso, que é a leitura de livros de desenvolvimento pessoal, modelagem, aprender com mentores, estudos de atitudes e hábitos de pessoas bem-sucedidas, ou seja, influenciadores. Por isso que hoje em dia essa questão de influenciadores cresceu tanto. Porque nós temos uma sociedade que abandonou a Deus, certo? Essa sociedade que abandonou a Deus entra agora em um estágio de apatia por conta do afastamento com o seu Criador, Por mais que ele esteja ali, Senhor, 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 toda a sociedade afasta ele, ele ainda tem como a ciência, como as coisas desse mundo, o seu Deus, a correria, o trabalho, os prazeres, tudo. E Satanás, sabendo disso, ele traz toda essa filosofia e também traz influenciadores para você poder sempre estar ali, admirando os hábitos, as atitudes, Por isso que hoje o ser humano ele gosta de influência, pessoas que o guiem nesse mundo apático deles. E aí eles vão fazer tudo que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas se tornam ídolos para eles. E hoje também na igreja nós temos isso, Quantos pastores hoje não são verdadeiros influenciadores? Isso é extremamente perigoso. Nós lemos no primeiro estudo que Deus abomina a questão da mente sobre mente, uma mente
influenciando outra mente. A única mente que deve nos influenciar é Cristo. E se eu estou em conversa com você, que eu leve você a Cristo somente. A glória só há em Cristo. A conversa deve ser Cristo. Cristo ressuscitado. Cristo crucificado. Tem também a lei de atração, que é através dos conceitos de que pensamentos positivos atraem resultados positivos. Tem também o desenvolvimento da mentalidade de crescimento, que foi desenvolvido por essa Carol Dweck, que acredita que habilidades podem ser desenvolvidas. Então vamos lá. E tendo, irmãos, essa base, esse fundamento, vamos agora reler um texto que nós já lemos do Espírito de Profecia, que diz assim: às vezes ele vem na forma de um amável jovem, ou sobre aparência, ou sob bela aparência. Realiza curas e é adorado pelos enganados mortais como um benfeitor da humanidade. Frenologia e mesmerismo são por demais o quê? Exaltados, ou seja, agora a gente sabendo o que é a frenologia, você ouvir que você tem um potencial dentro de você, que você pode mudar a sua forma de pensar, o mundo pode ser melhor, pode ser mais colorido, porque você vai agir em relação às adversidades do mundo diferente. Isso é muito bom, e a gente vê isso em muitas pregações, né? E continuando, eles são bons em seu devido lugar, mas Satanás dessas ideias frenológicas, se utiliza como os mais poderosos instrumentos para enganar e destruir os seres humanos, levando o ser humano para o próprio eu, para um poder que emana dele mesmo, e nós sabemos que esse poder não existe. Suas artimanhas e enganos são recebidos como provenientes do céu, como nós vimos, né, meu irmão, que muitos usam até a palavra de Deus para poder fazer isso. E a fé na revelação e a Bíblia é destruída da mente de milhares, porque agora somente a relação dele com Deus se adequando ao eu dele, é o suficiente. E desde que agora os líderes da igreja fazem o resto. Satanás recebe a adoração dos homens que seguem sua satânica majestade. Milhares estão conversando com ele e recebendo as instruções desse Deus demoníaco e agindo de acordo com suas instruções. E é o que está acontecendo. Essas instruções, meus irmãos, provinda da autoajuda, provinda da frenologia atual, elas são instruções dadas pelo próprio Satanás a todo aquele que quer ouvir. A todo aquele que quer ouvir. O mundo que se julga muito beneficiado pela frenologia e o magnetismo animal nunca foi tão corrompido. Satanás usa essas coisas para destruir a virtude e lançar os fundamentos do espiritualismo. E nós vamos ver o quanto a frenologia, o quanto a autoajuda está movimentando a massa cristã, movimentando a massa evangélica e, tristemente, movimentando a massa adventista do sétimo dia. E é com pesar que agora nós vamos estudar a influência da frenologia na igreja. A autoajuda e o coaching exercem forte influência nas igrejas contemporâneas, especialmente nas de perfil neopentecostal, carismático e em algumas igrejas protestantes independentes. Esta influência ocorre principalmente pela adoção de linguagens motivacional, ênfase na experiência individual e na promessa de transformação pessoal imediata, traços característicos dos dois movimentos. Vamos ver alguns pontos que tratam da influência nas igrejas da autoajuda e do coaching. Primeiro ponto é a mudança no foco da pregação, do evangelho teológico ao evangelho motivacional. Aqui eu vou abrir um adendo, porque hoje em dia esse evangelho teológico também já está deturpado. Ainda existem pregações teológicas, porém totalmente deturpadas. E quando eu falo isso, eu estou falando dos púlpitos. E continuando, tradicionalmente a pregação cristã se baseava em doutrina bíblica, arrependimento e disciplina espiritual. Já com a influência da autoajuda e do coach, muitas igrejas passaram a enfatizar em quê? Superação de traumas, prosperidade financeira e emocional, propósito de vida e autorrealização de sucesso. Irmãos, aqui esse vídeo ele é direcionado a adventistas do sétimo dia. Mas eu sei que pode vir pessoas de outra igreja aqui, de outras denominações. Eu quero aqui conversar com os adventistas. Vocês já percebem esses pontos serem exaltados nas pregações? Agora a pergunta é, de 0 a 100%,
Quantos por cento das pregações vocês veem com esses pontos aqui? Superação de traumas, prosperidade financeira e emocional, não só financeira, mas também a prosperidade emocional, propósito de vida, encontrar um propósito para a sua vida e autorrealização e sucesso. Também sucesso na vida espiritual, da forma que eles moldam, né? O que a gente sempre ouve é: Deus tem um plano de vitória para a sua vida. E essa é uma frase típica que mescla a teologia com o coaching. Então a gente vê que os conceitos como pecado, arrependimento, graça, cruz e salvação, hoje se tornaram bloqueio emocional ou crenças limitantes, ressignificação de experiências, potencial interior, processo de autossuperação e realização pessoal e de propósito. O que era pecado, hoje é tratado como um bloqueio emocional. Eu já vi pastores da nossa denominação, falar que Deus, ele te aceita mesmo no pecado, porque o que ele quer ver é você lutando com o pecado. Não vencendo o pecado, mas lutando com o pecado. A vitória, eles dizem que só vai ser quando Jesus voltar e em um piscar de olhos você ser transformado, e aí sim você nunca mais terá a possibilidade de pecar. E isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Pelo contrário. Nós vemos lá homens que lutaram contra o pecado e foram mais que vencedores. Caso contrário, que nova criatura é essa que Paulo prega? Uma criatura pecaminosa? E essa nova criatura que ele fala não é aquele que está em Cristo? Cristo pecou? Como é que se faz essa mistura entre a santidade divina e a pecaminosidade humana? Como é que pode uma pessoa que está pecando recorrentemente ter o agrado de Deus? Na Bíblia nós vamos ver Deus pedindo até que nem se ore por pessoas que estão em constante pecado, que não se arrependem de seus caminhos maus. A exortação de Deus em todo momento é o abandono do pecado, é o deixar de trilhar os nossos próprios caminhos. Mas hoje, as pregações, elas querem o quê? Sempre exaltar o seu eu. São pregações frenológicas, de autoajuda, coaches, e isso é extremamente venenoso, meu irmão. É o que está destruindo a nação adventista do sétimo dia. E o problema é que eles não entendem, não conseguem enxergar. Porque o que se tem hoje na igreja é viciante. O sistema institucional se tornou um clube. Qual é a pessoa que não gosta de estar em um lugar onde ele é aceito, aonde as programações são feitas para te agradar e não mais agradar a Deus? Quem é que não vai gostar disso? As pregações falam que você está errado, mas que você pode dar a volta por cima, que ali você está se conhecendo. É algo assim que Satanás conseguiu pegar a palavra e pegar o santo e puro evangelho, que é o evangelho de um Cristo ressuscitado, de um Cristo crucificado por você, para que você tenha forças de seguir a ele, pegando a sua cruz, e transforma nisso daqui tudo. Nisso que nós estamos vendo, né? Nessa sessão coach. O arrependimento se tornou ressignificação de experiências. A graça agora está dentro do seu potencial interior. Se você acredita que pode receber a graça, ela é sua, independente do seu estilo de vida. É só você aceitar. Mudança não, porque mudança é obras. E a graça e obra para eles é coisas totalmente separadas. Por isso que muitos não conseguem explicar ou segurar uma conversa no livro de Tiago, na epístola de Tiago, porque não sabem nem como tratar essa situação. A cruz se tornou um processo de autossuperação. Você se supera. Não é mais um sacrifício por amor a Cristo, mas é você ali lutando contra você mesmo, superando o seu próprio eu. Lembrando de que é você mesmo que molda o seu eu. E a salvação agora se tornou uma realização pessoal e propósito. Meus irmãos, agora nós vamos ver algumas técnicas de autoajuda que são utilizadas já em púlpito. E técnicas como o storytelling transformacional, é onde pastores usam histórias pessoais ou de membros para demonstrar viradas de chave e superação de vitória. E nós vimos que isso é um trabalho de contemplação, né? Você contempla ali e começa a se adequar àquilo que você está contemplando. Se ele mudou, eu também posso mudar. Se ele mudou encontrando o seu autoconhecimento, se autossuperando, então é esse o caminho que eu devo seguir. E esquece Cristo, esquece as antigas crenças. O caminho
é esse aqui. Eles usam também técnicas comuns no coach, como contar história para provocar identificação e motivar mudanças. E um pastor que sempre pregou dessa forma é aquele Alejandro Bulhon. Foi da minha infância, né? E era um pastor que lotava estádios, batizava dezenas de pessoas em uma campal que era ministrada por ele. E a gente vê nas pregações dele que são pregações totalmente coaches. Ele trabalha com várias técnicas. E se você for, depois desse estudo, assistir uma pregação dele, você vai ver isso, né? Se permita fazer essa análise. Segundo ponto, confissão positiva, declaração de poder. Frases como declare, eu nasci para vencer, deriva da programação neurolinguística e da ajuda baseada no poder das palavras. Hoje os pastores, eles estudam quais termos usar, quais palavras usar, aquelas frases bonitas que agora eles pegam 15 segundos da pregação e colocam no story, no status, né, do WhatsApp, para que a comunidade se impacte, para que a comunidade pegue aquilo ali até como um mantra, para acariciar o eu da comunidade, o eu individual. Isso tudo é técnica de autoajuda. O estabelecimento de metas espirituais também é colocado, né? Faça o seu projeto de vida com Deus. O Ministério de Mordomia usa de forma extremamente explícita várias técnicas para poder movimentar a membresia, né? Para traçar metas com Deus. E o que me impressiona, meus irmãos, é que é sempre utilizando a palavra de Deus, né? Olha como o inimigo é sujo. E isso não é estranho para nós. Foi assim no Éden, foi assim no deserto das tentações e é assim hoje. Reprogramação mental com versículos, né? Uso de versículos bíblicos repetidos como afirmações diárias. O objetivo é sempre conduzir para o eu, para a mudança de crenças limitantes. Técnicas comuns em coach de crenças. Então, isso é utilizado. E você que é cristão, independente da denominação, e você que é adventista do sétimo dia, eu creio, sim, que você já se deparou com isso no seu dia a dia, né, na igreja. Vamos ver também as visualizações e declarações de vitória, né? O pastor conduz o público a ver com os olhos da fé aquilo que deseja alcançar. E isso é uma contemplação que provém dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, ou seja, o exercício contemplativo, né? Sempre lembrando que aqui tem o eu como o agente causador e executivo de todo o resultado final. E isso é similar à técnica de visualização positiva, usada em treinamentos motivacionais. Ensinações emocional e alta performance no público. Pastores atuam como líderes inspiracionais, ou seja, é uma atuação, essas falas, esses gritos, essa energia que se coloca em certa parte da pregação, tudo isso são técnicas para poder fazer que no final o público possa estar envolvido com o que você está falando. Então ali, meus irmãos, independe do que ele esteja falando. A pregação já independe da Bíblia, da palavra de Deus, mas sim das técnicas que ele está usando, da forma que ele está atuando, da forma que ele está pregando. E eles usam linguagem corporal impactante, variação vocal, uma hora fala devagar, e outra hora já dá aquela ênfase na voz, e outra hora se acalma. Isso tudo faz com que você tenha certos choques, e nós vamos ver em outros estudos como isso é perigoso. E usam também músicas de fundo e storytelling. E isso é uma herança do coach performático e da oratória persuasiva. E eu tenho um testemunho quanto a isso. Eu estava na igreja batizado, né? Para vocês entenderem, eu nasci na igreja, saí da igreja, passei muito tempo sem Deus e há 4 anos atrás eu me batizei e realmente tive um encontro com Deus. E nesse rebatismo, porque eu já tinha me batizado com 12 anos, mas sem ter nenhuma noção nem do que eu estava fazendo, logo depois desse rebatismo, um presidente da associação, não vou dizer qual, veio até a igreja e começou a fazer uma pregação. A pregação era sobre Maria e Marta, as duas irmãs. E ali, na pregação, ele veio fazendo várias explicações, trazendo... A pregação foi toda debaixo da técnica de autoajuda. E no final ele começou a mudar o tom de voz
e começou a ter uma música de fundo. E ali ele começou a fazer apelos intuitivos, pedindo para as pessoas virem. E aí a gente viu começar a ver gente chorar. Nisso, tinha um casal que se mudou de Minas e estava nessa igreja. E eles vieram para mudar de vida, né? O homem, ele era envolvido com drogas e passou por vários problemas. E nesse dia ele chorou, mas chorou parecendo um menino. E foi lá para frente, quando na chamada do pastor, e o pastor pediu um compromisso dele com Cristo, e ele falou que sim. E eu, nessa hora, fiquei bastante assim, impactado com aquilo, um impacto bom. E logo depois do culto, fui almoçar com um dos anciões, e o ancião falou comigo: ei, vamos lá na casa desse rapaz e vamos chamar ele para um estudo bíblico. Ele não era adventista, né? E ao chegar na casa desse rapaz, esperamos ele porque ele estava dormindo no sábado à tarde. E quando ele acordou, chegamos e falamos com ele: olha, meu amigo, nós estamos querendo aqui te visitar para poder dar um estudo bíblico, estudar a Bíblia com você, para você poder conhecer mais. Lá você foi para frente e mostrou o seu interesse de sua entrega a Cristo, né? De um batismo. Aí, logo depois, esse rapaz olhou para nós, mas como se nada tivesse acontecido de manhã, e falou: não, eu não quero não, eu não tenho interesse não, né, em fazer estudo. Eu quero visitar mais a igreja. Quando eu conhecer a igreja, conhecer melhor, aí quem sabe eu tomo um estudo. E aquilo ali me deixou assim, eu saí de lá e bastante pensativo, né? E eu não entendi muito o que aconteceu, mas falei: rapaz, como é que esse homem se desmotiva de uma forma assim tão rápida? Mais cedo estava animado e agora não mais. Para você ver o impacto que tem essas técnicas de autoajuda, de coaching, e nós vamos ver também em próximos estudos outras técnicas, qual é extremamente eficazes para mudar o comportamento da pessoa naquele momento. Mas depois que passa tudo. Então, a gente vê muitas pessoas levantarem, indo para frente, outras até se batizarem, mas muitos irmãos ali é por conta de técnicas que são operadas dentro da igreja. É difícil falar isso. E quando eu estudei, para mim também foi muito difícil entender isso. Mas Deus nos diz, né, que é através da frenologia, do mesmerismo e da psicologia que nos últimos dias Satanás faria o seu grande ataque. E quando a gente vai para a frenologia, não vimos nada aqui que foi palavra minha. Tudo isso é embasado em pesquisa. Como eu já disse em outro estudo, volto a repetir, cada afirmativa aqui eu fiz através do ChatGPT, fazendo perguntas e ele me entregando as respostas. Cada resposta que ele me entregou, ali a gente pode estar pedindo a fonte de onde ele tirou essa afirmativa. E ali você vai ver, né, os deveros escritores que trouxeram esse estudo, né? E a própria sociedade, ela endossa isso, porque isso aqui está no nosso dia a dia. Quem trabalha com vendas conhece o que é isso. Quem trabalha em empresas de grande porte também sabe o que é isso. Quem trabalha nesse âmbito da mente também sabe do que estamos falando. Agora, para certas pessoas, isso pode ser novo. Mas vamos para frente, meu irmão, porque agora eu quero falar sobre esse homem aqui. Augusto Cury. Augusto Cury foi um homem ao qual minha mãe, que foi cristã, ela já faleceu durante boa parte de sua vida, né? Sempre foi uma mulher que tinha um amor por Cristo, mas se batizou já ali por sua juventude, se batizou no Adventismo, viveu toda uma vida dentro da obra adventista e ela consumia muito desse Augusto Cury. Eu lembro que ela tinha livros e quando eu estudei sobre esse homem, eu fiquei muito impactado, pois ele foi um dos grandes gurus modernos da autoajuda que introduziu esse veneno dentro das fileiras cristãs. Ele exerce influência emocional e espiritual sobre milhões. E exerce mesmo, meus irmãos. Eu dava estudo a um grupo de adventistas e quando eu comecei a falar sobre a autoajuda e toquei no nome desse homem, eu já dava estudo há uns 6 meses a esse grupo. Rapaz, na mesma hora ali já disseram que não estava certo. Por quê? Porque a conversa que Augusto Cury traz para o cristão é uma conversa gostosa demais. Ele ainda usa a Bíblia, traz até paralelismo com Cristo, né? Transmutando, distorcendo certas situações para poder endosar a exaltação do eu dentro do cristianismo. E aí nós estamos tendo agora cristãos que têm essas palavras, esse ensino desse homem como lei e deixam a Bíblia totalmente de fora. Leem a Bíblia, mas quando ela lê
Mas quando ela lê aquela parte da abnegação, de levar a cruz de Cristo, de abandonar os pecados, de sair das cidades grandes, de se separar, mas isso aí é difícil demais. Porém, por mais que esse homem não assume um papel religioso formal, ele é um grande influenciador para muitos cristãos. Nós temos que entender, meus irmãos, que a religião que Deus instaurou no Éden, o pacto que Deus fez com Abraão, o que Cristo veio nos ensinar aqui na terra e o que ele nos deixou através do nosso espírito de profecia, nos ensina de forma contundente que nós temos que ser somente Cristo. É Cristo em nós a esperança de nossa glória. Quem vai nos dar a vitória, quem vai mudar a nossa vida, quem vai tirar a gente desse mundo sem sentido, quem vai nos dar o propósito, quem vai nos dar a força é Cristo, somente Ele. Meus irmãos, nós vamos ver que assim como Israel ao sair do Egito, hoje a Igreja de Deus, os Adventistas do Sétimo Dia, buscam operar a obra de conversão através de suas próprias forças. Vendo a impossibilidade, eles acabam buscando outros deuses, eles buscam a frenologia, eles buscam as ciências, eles buscam os rudimentos do homem, as tradições dos homens, para poder tentar fazer a obra que é somente do Espírito Santo. Israel, um dia, quando Deus levou eles ao Monte Horebe e falou: cumpra o pacto que eu fiz com Abraão diante de mim em perfeição, que eu te farei nação santa. E o que é que eles falaram? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles achavam que era uma obra deles, que eles que tinham que fazer, porque eles estavam embebecidos pelo paganismo do Egito. Porque o paganismo, a obra sempre é do ofertante, nunca é do Deus ao qual ele está ofertando. Foi por isso que Deus trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eu não vejo mais como uma lei, mas eu vejo como uma promessa. Porque quando eu olho para os 10 mandamentos e eu tento cumprir todos eles, eu não consigo. É impossível para o ser humano cumprir. Então, quando o ser humano falou, quando o povo de Israel falou: Senhor, tudo que o Senhor falou, faremos. Deus falou: olha, é impossível vocês fazerem. Deixa eu te mostrar. Os meus 10 mandamentos é esse aqui. Leia depois, irmão. Êxodo 19, em sequência com Êxodo 20. E vocês vão ver ali que os 10 mandamentos foi uma resposta de Deus à afronta do povo de Israel em dizer que eles tinham a capacidade de fazer tudo que Deus colocara para eles fazer. Quando Deus dá os 10 mandamentos, ele mostra ao ser humano a incapacidade do ser humano de seguir a lei. Hoje eu vejo os 10 mandamentos, na verdade, como uma promessa. Deus fala: filho, se você se esvaziar do seu eu, se você abandonar o seu eu e deixar que eu viva em você, aí ele fala para mim: eu é que não deixarei você ter outros deuses diante de mim. Eu é que não deixarei você se curvar a ídolos, porque eu sou um Deus ciumento. Eu não vou deixar você tomar o meu nome em vão. Eu vou te fazer lembrar do sábado para o santificar. Você honrará o teu pai e a tua mãe e me honrará também. Você não matará, você não adulterará, você não furtará, você não falará falsos testemunhos e você não cobiçará. É Deus que faz essa obra. Os 10 mandamentos são 10 promessas. Ele falou: eu farei isso em você. E foi assim desde o início. Lá em Gênesis, o que Deus falou? Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Não é a mulher que tinha que correr atrás de ter inimizade com a serpente. Deus mesmo declarou: eu farei essa inimizade, eu colocarei essa inimizade. Lá em Jeremias, Deus fala: porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: eu colocarei a minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É essa a vontade de Deus para mim e para você, irmão. Que Ele opere a obra, e não eu e você. Mas para que Ele opere essa obra, não pode existir o eu. Enquanto existir as minhas vontades, o meu achismo, enquanto eu ser o meu próprio Deus, Ele não vai conseguir habitar. Não se pode agradar dos senhores. Está escrito na Bíblia. Ele ainda continua nos dizendo: e eu lhe darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração e de toda a mente também, meus irmãos.
Deus quer colocar a mente dele dentro de nós. Ele quer que a nossa mente funcione da forma dele, não da nossa, não do nosso eu. É ele que circundará o nosso coração para que a gente possa amar a ele. Não somos nós que fazemos essa obra, é ele que faz essa obra em nós. Essa tem que ser a nossa oração, meus irmãos. Ele nos diz, né? E eu lhe darei um só coração e colocarei um novo espírito dentro de vós. E tomarei o coração de pedra para fora de sua carne e lhe darei um coração de carne. E quando Deus faz essa alusão à pedra, tanto aqui falando do nosso coração, quanto as tábuas da lei também, que veio em pedra, ali ele quer simbolizar a frieza da incredulidade humana. Ele quer tirar de nós esse coração incrédulo, que não crê que ele pode operar essa obra. Hoje o cristianismo não tem mais fé. A fé está extinguida. Hoje o cristianismo é incrédulo. Hoje, quando Deus fala, olha, eu tenho um poder para te curar. Anda de acordo à minha vontade e deixe que eu cure a sua terra. Deixe que eu cure você. Não, o ser humano vai para o médico. O ser humano vai para a ciência. O ser humano vai atrás do que diz a OMS, o que o Estado fala, o que o Estado impõe. Infelizmente, até a própria instituição adventista, até o próprio povo de Deus. É triste de ver isso. E é por isso que a Bíblia diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aqui a gente entende muito, meus amigos, quando fala anjo de luz. Anjo é mensageiro e luz é conhecimento. Então ele vem como mensageiro de conhecimento. Ele vem nos trazendo um conhecimento espúrio, um conhecimento que parece vir do céu, mas provém dele. Hoje a gente está vendo um rebanho de ovelhas sendo guiado para o precipício, porque está ouvindo um falso pastor, falsos pastores, na verdade, né? E isso é triste falar, mas é a verdade. E a gente precisa proclamar a verdade. É o que Deus nos pede, custa o que custar, não amando a nossa própria vida. Porque essa não é uma mensagem popular, ela é impopular. O povo não gosta de ouvir. E por isso nós acabamos sendo odiados. Deus ele já nos deixou bastante declarado que nós seremos expulsos das sinagogas. Mas estamos aqui, firme, indo em frente, buscando poder no Espírito para poder declarar a vontade do nosso Senhor. Já o Espírito de profecia nos declara que Satanás toma posse de sua razão, afeições e consciência. Esse é o objetivo dele, tomar posse de nossa razão, de nossas afeições e de nossa consciência. E então a Bíblia nos traz o seguinte, finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de um bom conforto, sede de uma somente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Essa mente é a mente de Cristo, como já lemos. Somente com a mente de Cristo operando em nós é que nós podemos ser perfeitos. E com a mente de Cristo nós estaremos protegidos contra os ataques e o domínio de Satanás em nossa vida. Cristo clama em sua oração sacerdotal dizendo, Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, eu e você, meu irmão, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É na mente. Deus quer restaurar a imagem e semelhança dele em nós. Jesus Cristo veio como a imagem da divindade aqui nessa terra para nos mostrar o caminho de sermos um para com ele e assim sermos um para com o Pai. É Cristo a escada do sonho de Jacó, que toca o céu e toca a terra. Ele veio como eu e você, sendo Deus, para poder nos dar a possibilidade de ser um com ele, assim como ele foi um com o Pai. E como ele vai fazer isso? Transformando a nossa mente. E se eu estou com a mente de Cristo e você está com a mente de Cristo, nós somos um em Cristo. Ele continua dizendo, né? Para que todos sejam como um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E para que Deus quer que essa obra aconteça em nós? Para que o mundo creia que tu me enviaste. É evangelismo. A vontade de Deus é salvar eu e você e
todos quanto possível. E como é que Jesus vai fazer isso? Quando ele está em nós e as outras pessoas, o mundo verá Cristo em nós. E quando o mundo ver Cristo em nós, muitos vão falar, olha, ali vai um cristão. Aquele ali segue a Cristo. E ele vem a nós e vai perguntar, ei, como é a sua vida? E aí nós apresentaremos um Cristo crucificado, um Cristo Salvador, um Cristo que ressuscitou. Ele irá amar esse Cristo que se entregará também. Não é por meio de técnicas, de coaching, não é por meio de música, de fala enfática, nada disso. Mas é Cristo que faz a obra em nós, para que o nosso viver seja a luz para esse mundo, e o mundo possa encontrar a Deus. E continua dizendo, e dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes. Olhe como Deus deixa isso enfatizado, e que os amastes, assim como me ama. Aleluia, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, esse é o Evangelho, é Cristo em nós, Cristo em nós. Não é o que hoje está sendo pregado, nem o que está sendo implantado em nossa mente, que nós precisamos nos autoconhecer, que nós precisamos nos autossuperar, que nós precisamos encontrar o nosso próprio propósito, que as metas são nossas, que os desejos são nossos. O Satanás fez um mundo modelado para que o ser humano adorasse a ele mesmo, adorasse o Estado, adorasse os influências, os ídolos. Hoje nós temos adventistas do sétimo dia que adora jogador de futebol, que adora artistas seculares, servos de Satanás. Nós temos adventistas do sétimo dia que adora as ciências das mais diversas. Nós temos adventistas do sétimo dia que adora os prazeres que esse mundo oferece, viagens, festas, passeios, encontros. Por isso que hoje dentro da igreja é feito esse tanto de eventos que nós sabemos que são equiparados aos eventos do mundo, para que possa preencher esse desejo que o adventista tem. Isso é errado, meus irmãos. Isso é errado. Infelizmente, nós vimos aqui, o povo de Deus está sendo guiado, instruído pelo próprio Satanás. É triste falar, mas isso não são palavras minhas e nós lemos juntos. Mas vamos para a frente. O Espírito de Profecia nos diz, a ciência e a literatura não podem trazer a entrenebecida mente dos homens à luz que o glorioso Evangelho do Filho de Deus pode trazer. Nada nesse mundo pode trazer a luz que o verdadeiro Evangelho pode trazer. O Filho de Deus tão somente pode realizar a grande obra de iluminar a alma. Somente Ele pode realizar essa obra. Não admira que Paulo exclame, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que creem. Ou seja, meu irmão, essa ideia de que eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha personalidade e eu sou assim, Deus tem que se adequar a mim, é errado. Deus fez o homem plural, sim, cada um tem o seu jeito. Mas o que é que vem dizendo aqui? Que o Evangelho de Cristo confere o quê? Personalidade. A nossa personalidade muda. Se eu sou uma pessoa estourada, eu vou deixar de ser estourado porque agora eu vou refletir a Cristo. Cristo vai fazer essa obra em mim. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu sou uma pessoa enfática, se eu sou um mentiroso, se eu sou um ladrão, Deus me transforma, não somente no meu caráter, mas também na minha personalidade. E quando Ele faz isso, nós nos tornamos vivas epístolas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esse é o Evangelho. Cristo em nós se torna o quê? Vivas epístolas. Deus não quer que a gente vá somente com a Bíblia apresentar às pessoas. Deus quer que as pessoas olhem a nossa vida e ali sim enxerguem a Ele através de nós. E o Evangelho entrará em casas e em muitas vidas. E o texto continua dizendo, deste modo, o fermento da piedade, ou seja, da comunhão, da vida com Cristo, é comunicado à multidão, como nós falamos. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos de grandeza de caráter, pois unicamente a bondade é por Deus estimada com eficiência. Olha que coisa linda, meus irmãos. Espero que o Espírito Santo possa estar conduzindo cada um de vocês
com essas verdades, com essa luz. A obra tem de ser feita por Deus. Caso sejamos moldados por homens que utilizam de técnicas entregue por Satanás ao mundo, seremos moldados à imagem dele, sendo assim selado pela besta. Meus irmãos, tem tantas pessoas esperando o decreto dominical, crendo que está aguardando o sábado e que vai estar firme no momento da escolha. Mas como, irmão, se eles estão sendo guiados pelos próprios ensinos de Satanás? Por isso que Deus fala, separem-se, separem-se, separem-se. Nós precisamos fazer uma obra de separação como nunca antes feita por nenhum servo de Deus. Nós estamos de pé para reivindicar o caráter de Cristo nesses últimos dias. Não sabemos em que momento a chave vai virar. Não sabemos em que momento Cristo se levantará para poder começar a vestir as suas vestes de vitória e vir nos buscar. Mas independente deste momento, hoje é o dia de começarmos a nos separar deste mundo, nos separar desses falsos ensinamentos, nos separar dessas falsas pregações, nos separar desses falsos movimentos, desses clubes, nos separar desses clubes que são instaurados em igrejas. Irmão, igreja é para ter Cristo. E a igreja tem que mostrar a todo momento que eu não sou nada, mas Cristo em mim opera assim a salvação. Não essa igreja que nós estamos vendo hoje, usando da ciência técnicas para melhorar relacionamento, com ditos extremamente profanos, técnicas para fazer metas financeiras com Deus, técnicas para encher locais de jovens, técnicas para trazer batismos e mais batismos. Meus irmãos, essa apostasia já foi predita pelo Espírito de Profecia e está acontecendo hoje. Irmãos, peçam a Deus luz. Se você está até aqui nesse momento a assistir esse estudo, faça um pacto com Deus, você e Deus, e fale, Senhor, me guie pelo seu caminho, porque eu não consigo, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Cristo. Irmão, tenha certeza que Ele vai guiar. Se você tiver um coração humilde, buscar não mais ser o seu eu guiando, mas Cristo te guiando, pode ter certeza, irmão, que Ele vai te guiar e Ele vai te trazer a plenitude do viver. É isso que Ele deseja para você e para mim. E aqui nós terminamos o nosso terceiro estudo do conflito entre mentes. No nosso próximo estudo nós vamos entrar no mesmerismo. Espero que Deus esteja com você e que Ele possa te guiar em tudo, meu irmão. Fica com Deus. Até o próximo estudo.